paz, amor. Paz, Senhor. Irmão Darcy Filho, Anjos. Paz, Senhor, Pastor Cido. Paz, Senhor, Mar. Paz, Love. Ana Cláudia. Paz, Senhor. Vamos começar. Irlanda. Paz, Baby. Paz, Senhor. Irmão Helder. A paz, Senhor, Keila, linda. Paz, Senhor. Irmã Helena Silva. Paz, Senhor. Irmã Isamara. Leandro. Vivi. Paz, Senhor, a todos os irmãos. Começamos mais um dia dos nossos estudos e meditações na Palavra de Deus. Temos tido dias muito abençoados, realmente dias que o Senhor preparou para nós, para os filhos dele, né? Nós temos vivido coisas que nós não imaginávamos viver, em todos os aspectos, porque a gente sempre idealizou a igreja unida ali em pessoa, né? A gente sempre pensou em estarmos sempre juntos nos nossos cultos ali, mas hoje nós temos plena convicção de que nós somos muito mais do que isso. Nós realmente somos igreja onde quer que estejamos. E juntos, né, em unidade, mesmo não corporeamente, mas em espírito nós permanecemos juntos. E eu louvo a Deus por isso, louvo a Deus por todas essas coisas que o Senhor tem feito em nosso meio, mesmo de forma distante. Deus tem feito coisas muito lindas no nosso meio. Hoje eu conversei um pouco com a pastora Andréia e ela me falou que dos testemunhos, né? São tantos testemunhos. Baixei. Obrigada. É que eu imaginei que a gente ia começar a cantar um pouquinho aqui, mas passei a irmã Emília. E ela me falou, né, que tem tantos testemunhos, as pessoas têm buscado a Deus, têm se entregado a Ele. Essa nossa quarentena, né, de meditação na Palavra de Deus tem sido algo muito especial na vida de todos os irmãos. E Deus seja louvado por isso, irmãos. Vamos começar, vamos dar início aqui ao nosso estudo. Hoje são 10 capítulos, mais 10 capítulos para nós estudarmos e vermos um pouco. Vamos começar aqui em 1 Timóteo, depois vamos para e Filemão, e também tem o primeiro capítulo de Hebreus. Eu não sei se será possível, né, a gente ver tudo, mas eu creio que o Espírito Santo vai nos dar direção naquilo que ele tem preparado para hoje, né? Ontem o Darcy falou que queria ter falado que é de hoje, né? Mas Deus vai usá-lo nessa mesma palavra em outra oportunidade, porque eu também já tinha dado uma estudada e visto um pouco sobre o assunto. E a gente, né, tenta se preparar um pouquinho para estar aqui, mesmo que todos os dias tenha aquelas leituras. Eu faço todos os dias a leitura do dia. Então, digamos que os irmãos estão vendo que são muitos capítulos. Mas Deus vai te usar, baby, outra oportunidade dentro do que você estudou aqui, tá bom? Amém. Vamos orar ao Senhor, vamos dar início ao nosso momento especial na Palavra de Deus. Senhor Deus, somos gratos, Senhor, a Ti pela oportunidade de estarmos diante de Ti, Senhor, com a Tua Palavra aberta, Jesus, a Tua Palavra que é luz, Senhor, para o nosso caminho, a Tua Palavra que nos leva a Ti, a Tua Palavra que nos aproxima, Senhor, de Ti, através do Espírito Santo operante na nossa vida. Deus, que em nome de Jesus nós possamos entender e ver mais de Ti. Que em nome de Jesus nós possamos, Senhor, nos aproximar de Ti, Senhor, para que Teu nome seja exaltado e glorificado em todo o tempo. Senhor, nós Te adoramos pela beleza da Tua santidade, por quem Tu és, Senhor. Nós Te engrandecemos pelo tempo que o Senhor nos faz ter, Senhor, para que possamos nos dedicar mais a Ti, estarmos mais em unidade contigo. Pai, que o Senhor venha abençoar a vida de cada irmão, que o Senhor venha trazer, Senhor, discernimento do Teu Espírito Santo, Senhor, na vida de cada um.
Que o Senhor possa nesse momento iluminar a nossa mente, o nosso pensamento, o nosso entendimento, que o nosso coração esteja aberto, Senhor, e disponível a ouvir e aprender da Tua palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmãos, ontem o Darcy falou um pouco sobre Timóteo já. E foi uma palavra abençoada, nós fomos muito edificados através da palavra, do louvor. E ele falou um pouco sobre o trajeto ali de Paulo com Timóteo, ali de Paulo na prisão, na segunda prisão dele ali em Roma. E nós vamos ver aqui especificamente na carta de 1 Timóteo, o capítulo 6. Antes eu quero só dar uma lembrada aos irmãos sobre Timóteo, né? Quando Paulo foi ali em Listra, né? Na primeira viagem missionária dele com Barnabé, passou ali em Listra. Possivelmente nessa ocasião ele conheceu a Timóteo, possivelmente nessa ocasião ele já inseriu ali o Evangelho de Jesus Cristo, né? O Evangelho de Jesus Cristo passado a Paulo, pelo próprio Jesus. Conheceu a sua mãe, conheceu a sua avó e ali deixou uma semente plantada. Na segunda viagem missionária de Paulo, quando ele volta pelas igrejas que ele havia passado, ele vai e encontra Timóteo, né? E ali ele vê em Timóteo ele vê em Timóteo uma disposição para o Evangelho, ele vê em Timóteo uma disposição para a obra de Deus, né? Então, através do Espírito Santo, Paulo escolhe Timóteo para estar ali acompanhando ele na sua terceira viagem missionária e inserindo Timóteo no ministério, né? A sua avó, a irmã Ana Cláudia, me ajudando, a sua avó e a sua mãe, Eunice e Lloyd. Então, nós vemos, né, que existe uma disposição na vida de Timóteo, e ele foi ali e Paulo o chamou, né? E ele viu que Timóteo daria bons frutos, né? Ele viu que Timóteo poderia ser alguém em quem ele investiria e automaticamente, através do Espírito Santo, haveria um retorno espiritual. Tanto para Paulo, por Timóteo ser o seu filho amado, seu filho querido na fé, né? Paulo tem Timóteo como que gerado dele das entranhas espirituais, porque Paulo, desde o início, desde Timóteo menino, né? Paulo tá ali cuidando, orientando, acrescentando na vida de Timóteo. E já nessa introduçãozinha nós podemos tirar algo para nossa vida. Sempre, irmãos, vai ter alguém em quem nós podemos e nós vamos ser uma referência, né? Por isso que Paulo chama muita atenção em todo o tempo sobre a nossa conduta, né? Porque sempre que Paulo escreve, ele fala, ele vai tocar muito no assunto da conduta do crente, ele vai tocar muito no assunto de como o cristão deve viver. Porque em todo o tempo nós vamos ser referência para alguém. Você pode estar aí, pode até pensar que não, mas existe alguém que está te observando e está te tendo como referência de alguém diferente, de alguém separado, de alguém santo, né, para a glória do Senhor, de alguém que pode ser espelho. Então nós temos sempre alguém que está ali nos observando para que possa caminhar conforme nós caminhamos. Então é muito importante que nós tenhamos isso na nossa mente para que possamos praticar o evangelho vivo, o evangelho prático, eficaz, né? O evangelho que produz frutos. Então que possamos ter isso na nossa mente. Então, Paulo, quando escreve a primeira carta de Paulo a Timóteo, Timóteo já está ali pastoreando a igreja de Éfeso. Foi a igreja que Paulo falou para Timóteo, deixou Timóteo para cuidar. Então ele já está ali como um jovem pastor. Existia uma peculiaridade na vida de Timóteo, que ele era tímido, né? Entre as cartas a Timóteo, né? Não é uma ordem cronológica que nós temos aqui, mas nós vamos perceber que a carta de Paulo a Timóteo é muito igual à carta de Paulo a Tito. Então eu já vou dar uma abreviação sobre Tito aqui, porque Paulo fala tanto em Timóteo no capítulo 1, quanto em Tito no capítulo 1, ele vai dizer: Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. E a Tito, ele vai falar a mesma coisa no capítulo 1. Tito, meu verdadeiro filho na fé. São os dois pastores que ele deixou ali cuidando da obra que ele havia começado. Né? Tito estava em Creta
e Timóteo ali em Éfeso. E algo muito interessante, porque os dois eram amados de Paulo. Tito e Timóteo eram amados e queridos do apóstolo. Mas existe uma diferença na vida de um e na vida de outro. Tito foi enviado para uma igreja, para uma cidade onde as pessoas eram mais ríspidas, eram mais fechadas, eram mais seguras em relação à abertura para o evangelho, em relação a aceitar a doutrina de Jesus Cristo, a aceitar a doutrina da igreja pregada por Paulo através do Espírito Santo. Timóteo foi deixado numa igreja em que Paulo, quando saiu, já tinha deixado presbíteros, né, que nós vamos ver aqui no capítulo 20 de Atos. Paulo fala aos presbíteros antes de sair da cidade. Então, Paulo já havia deixado. Por quê? Existem características na nossa vida que vão definir em que ramo, em que linha nós vamos seguir dentro do ministério, né? Uns são Pedro, outros são João, né? Uns são Timóteo, outros são Tito. Timóteo era tímido, mais reservado, mais quieto. Então, ele tinha uma personalidade diferente da de Tito. Tito já tinha mais garra, já era aquele que chegava e falava com altivez, já era aquele que se impunha, e ele estava liderando ali uma igreja um pouco mais difícil, digamos assim, no sentido do recebimento da doutrina e da sequência da igreja. Então, existem algumas diferenças que nós precisamos identificar, né, na nossa vida, quanto àquilo que servimos, quanto a como nós somos, nos identificarmos aonde nós vamos estar trabalhando. Às vezes nós queremos no corpo de Cristo, ali dentro da igreja, abraçar muita coisa, mas a nossa personalidade, aquilo que Deus colocou em nós, já nos direciona para algo específico, né? Então nós precisamos trabalhar dentro daquilo que o Senhor já nos colocou na obra do Senhor, na obra de Cristo. Então, vamos logo para o capítulo 6, depois disso. Capítulo 6, aqui de primeira carta a Timóteo. O capítulo 6 dessa carta, irmãos, vai nos fazer pensar muito sobre a nossa vida, né? Como igreja, essas cartas Paulo escreve, são chamadas de cartas pastorais, ele está escrevendo a pastores, mas isso não nos impede de aplicarmos na nossa vida todo o conteúdo, né? Tudo aquilo que está proposto aqui na palavra de Deus para nós, não nos impede disso. Então, aqui no capítulo 6, eu quero ler aqui o versículo 11, amém? Que vai falar assim: mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. No versículo 12, milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Aqui nesse versículo, Paulo está falando para Timóteo, foge de algumas coisas. Que coisas são essas que Paulo está orientando Timóteo a fugir? Havia se levantado na igreja de Éfeso, dentro da igreja, dentro do meio do povo, pessoas gananciosas que queriam implantar na igreja um apego às coisas materiais, né? No versículo anterior ele vai dizer, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Então vem inflamando a igreja com cobiça, onde os irmãos começaram a querer desejar coisas, cobiçar coisas que diante de Deus não seria nem necessário para eles. Paulo vem dizer aqui que para Timóteo fugir dessas coisas, né? Foge dessas coisas. Logo em seguida ele fala, mas não adianta simplesmente nós nos afastarmos do mal, né? Além de nos afastar do mal, nós precisamos seguir algo, seguir o bem. Nós não podemos ficar estáticos, parados, né? Nós precisamos seguir o bem. Então ele vai falar, segue a justiça, né? O que é seguir a justiça? Andar correto no caminho de Deus, no caminho da verdade, né? Aonde a gente só vai conseguir andar corretamente no caminho da verdade, no caminho do Senhor, com a meditação na palavra de Deus, né? Com essa meditação, com esse empenho de desenvolver esse hábito e esse amor à leitura e à meditação na palavra de Deus, algo que seja diário na nossa vida, né? Logo em seguida ele vai falar a piedade,
O que é a piedade? É a forma que caminhamos com Deus em amor. E esse caminhar com Deus em amor, nós só vamos entender pelo mesmo caminho, através da verdade, né? A verdade que nos liberta, né? A verdade que nos cura, que nos sara. Então, através do caminhar na verdade em amor, nós começamos a praticar piedade, nós começaremos a ser piedosos no Senhor, né? No amor ágape, aquele amor que vem de Deus. Então, depois em seguida ele vai falar, segue a justiça, a piedade, a fé, né? O que é a fé? Nós sabemos que a fé ela é a plena convicção de coisas e certeza de coisas que nós ainda não vimos. Como nós adquirimos a fé? Através da palavra, né? Então, tudo isso está ligado à verdade de Jesus. Tudo isso está ligado à reflexão da palavra de Deus. A fé, ela é a convicção enraizada na verdade, enraizada naquilo que nós cremos. Uma fé saudável, uma fé que nos faz ser edificados no Senhor. Nós vemos que hoje em dia há muitos modos de fé. Se nós pararmos para ver as pessoas quando falam sobre fé e entendem que todo caminho leva a Deus, basta você ter fé. Mas a Bíblia fala que até os demônios têm fé, eles creem, né? Eles creem e tremem, né? Tiago vai falar sobre isso. Então não são todos os caminhos, nem todas as formas de fé que vão levar a Deus. A fé genuína que nos leva a Deus, que nos faz chegar próximos de Deus, nos faz caminhar para o céu, é a fé que nos vem através da palavra, né? Como ouvirão se não há quem pregue, né? Então como ouvirão se nós não abrirmos a nossa boca, se nós não entendermos esse processo de fé? Então nós precisamos praticar essa fé genuína no Senhor, né? A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Hebreus vai falar sobre isso. Então nós precisamos entender que nós precisamos praticar essa fé. Em seguida ele vai falar a paciência, que também é a constância, né? Nós temos que ter constância na nossa vida com o Senhor, na nossa prática da piedade, na nossa fé. Sejamos constantes naquilo que o Senhor nos deu. A constância, a perseverança na verdade. Então, persevere na palavra, perseverar naquilo que o Senhor deixou através da sua palavra. Isso é ser constante. Um cristão que ele tem as suas raízes na palavra, ele consegue passar pelas situações e continua na sua constância na fé, no amor, na piedade, né? E na justiça. E por último ele vai falar aqui sobre mansidão. A mansidão, a maneira de se viver na verdade. Independente da situação, independente daquilo que nos rodeia, nós precisamos seguir o exemplo de Jesus Cristo, que é, né, ser manso como ele foi manso. Ele foi como um cordeiro mudo ao matadouro, né? Ele foi ali e é o nosso contexto de vida hoje. Muitas vezes nós estamos inseridos em um cotidiano que muitas vezes vai nos tirar paciência, vai nos tirar paz, vai nos fazer dar uma estremecida. Mas como a palmeira, o cristão ele pode dar uma balançada, mas ele não sai da sua posição. Então nós precisamos buscar no Senhor essa constância, nós precisamos buscar no Senhor a mansidão. Jesus Cristo falou: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então nós temos o grande exemplo de Jesus para seguirmos, nós temos o grande exemplo de Jesus para vivermos. Precisamos praticar essas boas obras. E tudo isso está enraizado aonde? Na meditação da palavra de Deus. Tudo isso está enraizado aonde? No prosseguir em conhecer a Deus, né? Às vezes nós gostamos muito, né, de ouvir a palavra do Senhor, nós gostamos, mas às vezes não, deixamos de ter aquele momento pessoal de meditação, de intimidade, onde é nós e o Senhor, onde o Senhor, através da palavra, vai falar diretamente ao nosso coração.
Muitas vezes nós deixamos um pouco de lado e queremos apenas que venha, né, aquele alimento que venha até nós. Mas o Senhor nos chama para irmos e buscarmos o nosso alimento. Porque através da palavra de Deus, o Senhor fala conosco de forma gloriosa. Foi falado aqui, já se falou ontem, que nós através disso, o Senhor vai moldando-nos, vai nos trazendo a estar mais perto dele, moldando a nossa vida, moldando o nosso caráter, né? O homem, a justificação, quando nós falamos de justificação, nós entendemos que o homem, ele pode justificar o inocente. Quando nós temos alguém por inocente, nós justificamos aquele, ele é inocente. Mas só Deus justifica o culpado. E é assim que somos diante de Deus. Só Ele nos justifica. Só o Senhor, mesmo nós tendo culpa, né? Nós temos Jesus que nos representa ali no céu diante de Deus, ao lado dele, como o sacerdote perfeito ali, e ele nos representa. Somos culpados, mas mesmo assim justificados por ele, né? Então nós precisamos ter ali uma constância, irmãos. Não abra mão de viver essa vida de integridade diante de Deus. Aqui no versículo 12, ele fala assim: milita a boa milícia da fé. Ele está dizendo que nós temos uma luta. Existe uma milícia, existe uma batalha. Existe todos os dias ali uma guerra, né? E ele fala, mas milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna. Né? O que ele quer dizer quando ele vai falar sobre tomar posse da vida eterna? Quando nós tomamos posse da vida eterna, no processo, quando somos justificados, é uma ação de Deus, nos justifica. E em troca a essa ação, em troca a esse amor que foi derramado por Ele, em troca a essa ação dele de ter nos escolhido, aqui está dizendo assim: milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamados. Você foi chamado para a vida eterna, você foi chamado para a salvação. Eu fui chamada para a vida eterna, fui chamada para a salvação. Então nós precisamos tomar posse disso, mas como nós tomamos posse? Né? Como nós nos colocamos diante de Deus tomando posse daquilo que Ele nos deu, da salvação eterna. Nós precisamos, em troca a isso que o Senhor Jesus fez, não existe nada de obra de nossas mãos que possa pagar ou retribuir algo. Mas o processo do caminhar para a salvação é a santificação. Todos os dias nós levantarmos e nós nos analisarmos, como vimos muito lá em Coríntios, e depois seguiu também as outras cartas falando sobre a autoanálise, se analisar. A santificação é o processo do caminhar para a vida eterna. Quando nós tomamos posse da vida eterna, nossa vida começa a retribuir em amor, nossa vida começa a retribuir ao Senhor em uma busca incessante por essa proximidade a Ele, por esse achego a Ele, né? Quanto mais nos aproximamos do Senhor, mais somos constrangidos e levados a uma piedade, levados a um amor e levados a querer mais e mais sermos nele santificados. Então o Espírito Santo começa a trabalhar na nossa vida de uma forma gloriosa nisso. E assim vai concluindo, né, todo esse processo de justificação e salvação. Então aqui, ele quando fala sobre isso, nós vemos quando Paulo falou lá em Atos, no capítulo 20, que ele sabia que dali surgiriam alguns que iriam trazer doutrinas diferentes para a igreja. Então Paulo vem falar para Timóteo: permaneça, continue firme, Timóteo, não se deixe levar por esses ensinos desses que se levantaram. Então, esteja com a sua fé enraizada, seja praticante da piedade, manso, paciente. Então, é isso que ele vem trazer para nós através dessa palavra, né? Então, que possamos, através desse texto aqui, colocarmos na nossa vida o hábito de estarmos buscando ao Senhor mais e mais, o hábito de estarmos procurando passar por essa milícia, esse combate. Paulo vai dizer no final de tudo que ele combateu o bom combate, né? Que ele acabou a carreira e ele guardou a fé. Então nós precisamos combater esse bom combate também, como Paulo. Agora vamos para a segunda carta de Paulo a Timóteo,
que é uma carta muito bonita, uma carta que vai falar muito sobre... Paulo fala muito sobre ele, o que ele passou. Nessa carta, Paulo já estava preso, já estava condenado, já havia saído a sentença, né, para ele. Paulo iria morrer, Paulo iria chegar ao fim da vida. E é por isso que aqui ele vai falar sobre a forma que ele combateu esse bom combate, né? Então aqui no versículo 8 do capítulo 1, ele vai dizer para Timóteo: Timóteo, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Paulo fala isso para Timóteo porque muitos, né, ele vai dizer que todos da Acácia o abandonaram, todos da Ásia o abandonaram no versículo 15. Todos abandonaram Paulo, porque ele havia sido incriminado por algo que ele não fez, né? Houve um incêndio em Roma, onde Nero procurou um álibi, procurou algo a quem pudesse culpar. E ali nesse incêndio causado, ele achou uns bairros judeus que não haviam sido incendiados. E com isso ele julgou e condenou os judeus, os cristãos, com esse incêndio. E Paulo foi acusado por ser o mentor desse incêndio. Então ele foi preso por isso. Mas na frente ele vai dizer que ele foi preso de uma forma... não foi como a primeira vez que ele foi preso por causa do evangelho. Agora ele havia sido acusado de um crime, né? E foi preso por esse motivo. E nós sabemos, os irmãos sabem que Nero era terrível, né? Ali, se os irmãos já viram o filme Paulo, vai mostrar quantos cristãos foram queimados, presos, assassinados. Não havia madeira para fazer mais a cruz, para crucificá-los, e eles foram colocados como postes, né? Sendo queimados os cristãos por coisas que eles nem haviam cometido. Não era nenhuma perseguição por causa da palavra em si. Diretamente, eu estou perseguindo porque vocês estão pregando, como havia acontecido várias vezes no decorrer da vida de Paulo. Dessa vez foi algo mais político. E eles, infelizmente, Paulo estava ali naquela prisão em Roma e passando por toda essa situação, escrevendo a Timóteo: não deixe que as influências, que as pessoas podem estar falando o motivo que levou Paulo a ser preso, né? Mas Paulo, aquele pregador, agora ele é acusado de ter sido o mentor do incêndio de uma cidade. Quantas vezes pessoas que são inocentes e por estarem em determinado cargo ou enfim, à frente de ter determinado trabalho, por coisas que não fizeram, são acusadas. E infelizmente, muitas vezes as pessoas que conhecem a vida, que sabem de tudo, não creem, não acreditam que aquilo não é verdade. E o que eles fizeram? Se afastaram de Paulo, corriam o risco de ser preso. Então ele ficou sozinho, condenado e sozinho na solidão, sabendo que próximo a ele estava a morte, né? O próprio Nero havia dado ordem para esse incêndio, sim. E ele passou por tudo isso. Então o que ele vai falar para Timóteo? No versículo 15... ele vai dizer: bem sabeis isto, que os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim, entre os quais foram Figélio e Hermógenes, né? Mas logo em seguida, ele vai falar que houve um que o procurou. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo. E ele vai dizer: Onesíforo me procurou na cidade inteira, ele tentou manter contato comigo, ele me ajudou. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor. O que quer dizer? Provavelmente Onesíforo, por ter tentado entrar em contato com Paulo, buscado a ele, tentado ajudá-lo, pode ter sido morto. Porque ele envia saudações à família dele e diz que naquele dia que o Senhor tenha misericórdia de Onesíforo. Então o que acontece? Quando nós nos sentimos sozinhos, né? Às vezes parece que todo mundo sumiu ali da nossa frente, se falou sobre isso ontem, e aí nós estamos sofrendo, estamos na nossa amargura, na nossa dor, e parece que ninguém está conosco. Nós precisamos dar atenção aos detalhes. Muitas vezes pode ser que existe alguém tentando chegar até você. Muitas vezes nós estamos tão rodeados
de turbulações, tão rodeados de luta, tão rodeados de tristeza, de dor, e não vimos que pode ter alguém que está tentando chegar, pode ter alguém que está tentando te levar a algo de Deus. Pode ter alguém que está tentando se aproximar e muitas vezes passando por cima de muitas coisas para se chegar a você. Então nós precisamos estar atentos às coisas e às pessoas que o Senhor coloca na nossa vida. Onesíforo foi aqui aquele que foi até Paulo, mesmo ele sabendo do risco. Ele sabia que ele podia morrer, mas ele sabia que Paulo era aquele quem levou a palavra para ele. Ele sabia que o evangelho ao qual Paulo pregava era genuíno. Então, às vezes, nós precisamos, em meio a toda a tempestade, abrir os nossos olhos, os nossos sentidos e perceber se não tem alguém que está ali tentando chegar, tentando te levar um ombro amigo, tentando te levar uma palavra e não deixar que a situação sufoque você sozinho. Né? Deus sempre levanta alguém, Deus sempre coloca alguém, Deus sempre põe um consolo, né? Paulo fala muito sobre a graça, onde ele estava lutando com o Senhor sobre essa questão e Jesus virou para ele e falou: Paulo, a minha graça te basta. Né? Nós sabemos que a graça do Senhor ela é suficiente na nossa vida, só que a misericórdia, só que o amor, a bondade, a benignidade dele é eterna, é algo que nós não temos como medir. E por esse motivo ele nos leva e ele nos traz consolo. Por esse motivo ele nos traz alguém que pode nos dar um abraço. Ele traz alguém que pode nos trazer uma palavra de ânimo. Ele pode trazer alguém e muitas vezes a situação não nos faz enxergar. E o que a gente faz? Afasta aqueles que estão tentando chegar perto da gente com algo bom da parte de Deus. Porque a situação é difícil, porque estão tocando fogo nos crentes, porque estão matando, estão colocando nas jaulas dos leões, estão se divertindo com o sofrimento do outro, do cristão. Mas mesmo em meio a tudo isso, Deus levanta alguém, Deus usa alguém, Deus nos mostra o consolo, Deus nos mostra o seu amor. Através de vidas, através de pessoas, né? Através de relacionamentos, através de convívio, de contato. E que nós possamos não fechar os nossos olhos nem o nosso coração em meio à dor, em meio à turbulência, em meio a situações que pareçam contrárias. Aquelas pessoas que Deus usa para falar conosco, aquelas pessoas que Deus coloca no nosso coração e na nossa vida. Que nós possamos usar e ser atentos aos onesíforos que nos procuram. Existe onesíforo procurando a mim e a você no nosso momento de dor. Que possamos identificá-los e saber que eles podem nos achegar a nós, porque eles estão dispostos a pegar um pouco da nossa carga. Eles estão dispostos a suportar um pouco aquilo que a gente suporta, né? Então, que nós possamos estar com os nossos olhos, os nossos sentimentos atentos a esses onesíforos. E Paulo vai dizer no versículo 14, guarda o bom depósito pelo Espírito Santo, Timóteo. Depois ele vai dizer, sofre no versículo 3, né? Sofre comigo as aflições. Aqui no versículo 9 ele vai dizer, pelo que sofro, trabalho e até prisões como malfeitor. Foi o que ele foi acusado de ser um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está presa. Né? Ainda que ele estivesse em prisões, ainda que ele estivesse ali preso, impossibilitado, mas a palavra de Deus permanecia. E ele iria correr como estava correndo através de Tito, através de Timóteo, através de vários outros que estavam pregando o evangelho. Lucas estava ali com ele ainda. Lucas ainda o frequentava, ainda o via. Por ser médico, tinha um pouco mais de acesso pela questão de ser médico. E ele vai falar, Paulo vai dizer que todos abandonaram, Demas se entregou a esse mundo, não suportou a carga, não suportou o peso e cedeu. Os outros foram assumir os seus postos, se afastaram, mas somente Lucas permanece aqui comigo. Então Deus, ele é tão cuidadoso, ele é tão maravilhoso, que ele sempre coloca alguém. Sempre vai ter alguém, irmão, sempre vai ter alguém para nos ajudar. Então Deus é muito maravilhoso nas coisas que ele faz.
Nós precisamos só estar atentos às coisas que ele faz. E ele vai falar no versículo 13: se formos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Mesmo em meio à nossa infidelidade, Deus permanece fiel. Mesmo em meio às nossas intempéries, Deus permanece fiel. Porque muitas vezes nós largamos o barco. Porque tantas vezes nós queremos saltar. Nós deixamos de crer na fidelidade do Senhor. Nós deixamos de ver que Ele é fiel e o que Ele prometeu vai se cumprir, independente das circunstâncias, independente das situações. Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo soberano. E mesmo que eu seja fiel para com Ele, Ele vai permanecer fiel para comigo naquilo que Ele já determinou. Então nós apenas precisamos estar com os nossos sentimentos, com os nossos corações, com a nossa vida ligada, né? Estarmos ali unidos com o Senhor. Aqui no capítulo 3, nós vamos para o capítulo 3, que ele vai falar sobre a corrupção nos últimos tempos, né? Isso aqui é muito profundo, é muito forte, porque ele vai dizer que alguns se levantarão e vai ser muito trabalhoso, vai ser muito, muito difícil, né? Vão ser pessoas blasfemadoras, desobedientes a pai e mãe, vão ser ingratos, profanos, né? Vão ter aparência de piedade, mas negarão a eficácia dela. Eles vão ter aparência de piedade, mas a sua conduta, o seu caminhar vai negar a eficácia dessa piedade, né? A conduta dessas pessoas vai negar aquilo que falam. Então ele vai falar para Timóteo se afastar, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade, porque eles vão deturpar a verdade, porque eles vão mudar a verdade de Deus, porque eles vão querer que a verdade de Deus seja para o seu próprio uso pessoal, o seu egoísmo, a sua altivez. Eles vão usar a verdade de Deus para fazer com que tenham lucros, com que, sabe, aquela coisa de ter uma igreja cheia, independente de qual meio seja. Não, irmãos, nós queremos sim que a nossa igreja seja cheia, nós queremos que pessoas sejam salvas, mas salvas verdadeiramente no Senhor. Não apenas pessoas inflamadas por desejo de mudança de vida, por desejo de melhorias de vida, mas pessoas que busquem serem salvos no Senhor. Se pararmos para pensar na seriedade da volta de Jesus Cristo, nós poderíamos pensar muito mais sobre como olhamos as pessoas lá fora. Muitos estão caminhando e às vezes nós, infelizmente, nós compactuamos de alguma forma, né? Infelizmente, às vezes nós aplaudimos até inconscientemente determinadas atitudes e que eles estão fazendo muitas vezes para sua própria condenação, né? Nós não vamos atacar, mas nós não podemos parar de pé, olhar e sorrir. Nós não podemos, diante de tudo isso, pararmos, olharmos e aplaudirmos ou compactuarmos com os nossos desejos de felicidades a determinadas situações, porque muitas delas não levarão ao céu. Quantas pessoas estão caminhando nesse momento para a eternidade? Né? Que o Senhor nos encontre prontos em todo tempo, que o Senhor nos encontre prontos para encontrarmos com Ele. Agora aqui no versículo 9 vai dizer: não irão, porém avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também foi o daqueles. Aqui no versículo 8 vai dizer: como Janes e Jambres resistiram a Moisés,
Assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Quem eram James e Jambres, né? Quando Moisés estava ali para sair do Egito, que foi diante de Faraó, existiam aqueles magos que Arão jogaria a sua vara e ela se transforma em serpente, e eles também fazem o mesmo. Eles resistiram àquilo que Moisés estava falando. Eles jogaram a sua vara, ela se transformou em serpente, porém a vara de Arão foi lá e engoliu a serpente deles. Eles se levantaram para afrontar. Eles resistiram a Moisés naquele momento. E esses que se levantam são como James e Jambres, resistindo à palavra, resistindo ao Espírito Santo, resistindo à porta de entrada para uma vida de comunhão com Deus. Então, aqui vai dizer que eles não vão avante, porque será manifesto a todos o seu desvario, como também foi aqueles, né? Agora aqui no versículo 2 vai falar da exortação à perseverança. Nós podemos ver o quanto ele fala sobre perseverar, o quanto ele fala sobre permanecer firme, o quanto ele fala sobre a constância no conhecimento de Deus, né? Então, se nós temos de aprender alguma coisa sobre a nossa vida cristã, é essa, a perseverança na palavra de Deus, a perseverança na nossa vida cotidiana em estar conhecendo a Deus. Versículo 12 do capítulo 3. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Nessa época, Paulo estava falando porque a igreja de fato era perseguida de uma forma literal, né? Existia todo o governo perseguindo a igreja de Deus. Mas hoje nós também somos perseguidos. Nós também somos tentados, né? Não é porque nós temos liberdade de cultuar, nós temos liberdade de falar da palavra de Deus numa live, nós temos, né, a liberdade de estarmos tranquilos para pregar o evangelho, para falar de Jesus, que nós não seremos perseguidos. Perseguição hoje, para nós podemos trazer para a nossa própria vida, para o nosso interior, aonde os nossos maus pensamentos nos perseguem, aonde o diabo investe na nossa vida, no nosso coração, nos nossos sentimentos, quanto às nossas decisões, né? A Bíblia fala que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas é contra principados e potestades. Porém, o espírito e a carne estão sempre em atrito, sempre lutando. Então, nós também sofremos perseguições na nossa mente, no nosso coração. Às vezes, vem coisas que nós precisamos discernir. Que atitude vamos tomar? Sabe, acho que alguém falou que aquela coisinha do anjinho e do diabinho no ombro. A qual voz nós vamos dar ouvidos? Então, nós também, só que Paulo vai falar para Timóteo: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, né? Timóteo, permanece naquilo que você foi ensinado, você sabe de quem você aprendeu. E o seu tutor está aqui, eu estou sendo condenado, mas mesmo em prisão, mesmo caminhando para a morte, eu quero te animar, permanece, porque eu sei o Deus a quem eu creio. E eu sei que Ele me livrará de todo mal, né? Ele vai falar para Timóteo isso mais tarde. Aqui no capítulo 4, ele vai dizer: pregues a palavra a tempo e a fora de tempo. Não tema, não tenha medo das afrontas, não tenha medo do que acontece. Pregue a palavra, continua, exorta, né? No versículo 4, ele vai dizer: por que tens de fazer isso? Prega a palavra, prega, porque vai chegar um tempo em que eles não vão suportar a palavra e vão procurar para si doutores a quem possa lhes falar conforme aquilo que eles querem ouvir. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. E desviarão os ouvidos da verdade, daquilo que é concreto, e voltarão seus ouvidos a fábulas. Há coisas que não são verdade, há coisas que faz bem só pro ego, há coisas que faz bem momentaneamente, mas depois que passa a sensação de satisfação, nos leva à depressão, nos leva a ficarmos deprimidos.
a ficarmos caídos, porque passa, são fábulas, não produz efeito a verdade do Senhor. Ela é única, ela produz um efeito verdadeiro, contínuo na nossa vida. Então ele fala, pregue a tempo e a fora de tempo, porque vai chegar o tempo, o dia em que levantar-se-ão pessoas que vão buscar para si doutores, a quem fala apenas o que eles desejam ouvir. Para encerrar aqui, Timóteo, nós vamos ver que no versículo 10 ele vai dizer que Demas o desamparou, vai contar, né, que foi desamparado, e ele vai pedir para Timóteo ir ter com ele, né? Se você quer me ver ainda, eu gostaria muito de te ver, então apressa-te em vir me ver. E ele vai falar aqui no versículo 16, ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam, que isso não lhe seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Né? Ele fala antes que sabia que Deus iria o livrar de todo mal. Paulo foi morto, decapitado, por ser cidadão romano, né? Para eles era uma forma boa de morrer, uma forma rápida. Normalmente, para um outro, era crucificação, que é uma forma muito lenta e dolorosa. Eram queimados, colocados na cova de leões. E ele vai dizer aqui, eu sei que Deus vai me livrar do mal. Eu tô indo para a morte, mas eu sei que ele vai me livrar do mal. E ele tinha confiança em Deus quanto a isso. E assim Paulo se despede e pede para trazer, manda saúda Priscila e Áquila, né? E os da casa de Onesíforo. Veja como foi importante o proceder de Onesíforo. Além de nós tentarmos e percebermos os onesíforos que nos procuram, vamos procurar ser um onesíforo para alguém, né? Vamos procurar ser um onesíforo na vida de alguém, vamos procurar mudar, ser alguém que vai fazer a diferença. Porque depois aqui Paulo, mais uma vez, fala sobre ele. Então, ele encerra aqui a sua carta no versículo 22, o Senhor Jesus Cristo seja com o teu espírito, a graça seja convosco. E assim ele encerra essa carta. Tem muita riqueza nessa carta, tem muita riqueza demais nessa carta. E medite, leia, vá atrás. Vamos falar um pouco sobre Tito, muito rapidamente. O conteúdo de Tito é muito parecido com o da primeira carta de Paulo a Timóteo. É uma carta que vai orientá-lo a como lidar com a igreja, a como lidar com as pessoas e a separar pastores para ajudá-lo a colocar nas igrejas, né? Então ele também era um homem jovem, ele também era uma pessoa a quem Paulo muito amava, a quem Paulo considerava um filho na fé, né? E Paulo havia deixado ele em Creta para que ele fizesse o quê? Colocasse as coisas em ordem, né? Paulo tinha confiança nele, mesmo sendo jovem, né? Nós que estamos na igreja do Senhor, que somos participantes do corpo de Cristo, que somos um corpo, né? Somos dependentes uns dos outros, precisamos estar disponíveis e dispostos quanto ao chamado do Senhor na vida de cada um, é específico, mas preparados para algumas vezes colocar as coisas em ordem. Muitas vezes somos chamados para isso. E Paulo chamou a Tito para esse motivo. Tito não é muito falado na Bíblia, mas em 2 Coríntios, Gálatas, lá em Timóteo e aqui no próprio Tito, nós ouvimos falar sobre ele. São 2 capítulos. Aqui no capítulo 3... fala assim, no versículo 9, mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. O presbítero Maico falou sobre quando Paulo fala para Timóteo também, né? Não entre em discussões que não têm fundamento, em discussões que não vale a pena. Tem coisas que não adianta e não vale a pena discutir. Então, nesses tipos de coisas, não entre, sai fora, não participa, ele vai falar assim. Agora nós vamos falar um pouco sobre a carta a Filemon. A carta a Filemon
É uma carta muito pessoal de Paulo, uma carta muito linda para ser estudada e analisada nos detalhes dela. Ela primeiro traz para nós tem alguns ângulos que nós podemos ver essa carta. E o primeiro é sobre Cristo, né, em relação à igreja. A forma que Paulo se relaciona com Onésimo é a forma que Cristo se relacionou conosco, né? E depois vai ter o relacionamento entre Onésimo e Filemão. A carta é a Filemão. Paulo escreveu essa carta quando ele estava preso, na primeira prisão dele em Roma, que ele estava ali naquela casa, né? E ele ficou 2 anos aproximadamente ali, esperando como é que ia ser a sua sentença. É muito mais provável que ele tenha sido solto, e nessa soltura escreveu a Timóteo e a Tito. E agora que a Filemão, ele está em prisão, na primeira prisão dele em Roma. E ele, nessa prisão, chega um escravo chamado... Acabei de falar o nome dele. Chamado... Onésimo. Chega Onésimo ali onde está Paulo, né? E Paulo, ao conversar com ele, entende que ele é escravo de um amigo. É escravo de Filemão, a quem Paulo conhecia, né? A quem Paulo havia tido um relacionamento. Mas houve uma ruptura no relacionamento entre Onésimo e Filemão. Quando Onésimo foge da casa do seu senhor, né? Havia roubado, possivelmente roubou o dinheiro dele, foge para Roma. E ali ele pensa que, por ser uma cidade muito movimentada e grande, ele pode ficar invisível. E ali ele vai sumir, né? Ali ninguém vai conhecê-lo, ele vai poder tocar a vida dele. Mas existem situações que Deus, por mais que a pessoa fuja, por mais que a pessoa tente se esconder, Deus vai pegar a pessoa, Deus vai trazer, Deus vai tratar, Deus vai cuidar, vai curar, e depois Deus vai fazer com que a pessoa resolva os probleminhas, né? Então foi isso que aconteceu aqui com Onésimo. Ele estava ali, Paulo pregou a palavra para ele foi aceito por Paulo, e ele aceitou o evangelho. Paulo o orientou, né? Mostrou para ele a vida eterna, mostrou para ele a bênção, né, do relacionamento, e fez com que ele entendesse que era preciso resolver esse problema com Filemão, porque ele havia deixado para trás uma situação em que não estava bem resolvida. Então, ele, nos primeiros versículos aqui, Paulo vai falar sobre Filemão, vai dizer que ele era uma pessoa que tinha muito amor, né? Versículo 5, ouvindo o teu amor e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos. Versículo 7, tive o grande gozo e a consolação do teu amor. Paulo conhecia Filemão, sabia que Filemão era uma pessoa boa, que procurava ajudar a igreja, ele tinha uma igreja na sua casa, né? Ele era uma pessoa que buscava ali ter um convívio de paz, de harmonia com os seus, ele era uma pessoa de posses, ele era um homem rico, provavelmente fazendeiro, tinha escravos, mas algo aconteceu e um desses escravos fugiu. Agora, para um escravo que foge e rouba, existem algumas consequências, né? Ele poderia ser açoitado, ele poderia ser, dependendo do que o seu senhor decidisse, ele poderia ser até morto. Porque ele era escravo, ele além de ser um escravo fujão, ele era um escravo que roubou, ele havia roubado o seu senhor. E Paulo, tratando sobre essa questão do relacionamento, ele vai incentivar com que Onésimo volte a Filemão e se reconcilie. Só que agora Onésimo não volta mais como escravo. Agora Onésimo vai voltar como irmão na fé, né? E ele vai dizer, ele recebe ele não mais como escravo, e sim como irmão na fé. Resolve essa situação. Agora, Filemão, você que é uma pessoa tão boa, que é uma pessoa amorosa,
para com todos os que te rodeiam, agora tem a missão de ser bondoso e amoroso para quem te feriu, para quem te traiu, para quem te apunhalou pelas costas. Agora, essa pessoa que te apunhalou pelas costas é seu irmão. Não é mais um escravo. Agora ele se torna seu irmão, arrependido. E como é que você fica nisso agora, Filemão? E Paulo faz um apelo para ele. Eu espero que você o perdoe. Porque eu poderia te dizer, eu te digo que eu também, que a mim você deve a sua vida, né? Pode ser que por algum motivo ele tenha uma dívida com Paulo ou a própria vida espiritual mesmo, porque foi, quem sabe, alcançado através do evangelho de Paulo. Mas aí ele vai falar para Filemão, aceite-o, e ele vai dizer, eu acredito que além do que eu estou pedindo, você vai fazer muito mais. Então ele vai falar aqui sobre relacionamento, ele vai falar aqui sobre o perdão que Filemão deveria dar para Onésimo, né? Então um perdão que vem de um coração realmente íntegro, de um perdão que vem realmente a fazer a diferença, porque ele vai perdoar agora, ele vai lidar agora com uma pessoa que ele poderia não querer nem mais ver, sabe aquela questão de eu prefiro não ver, porque se eu ver não vai ser bom? Poderia ser essa questão de Filemão. Mas Paulo vai ali e toca, né? E fala com ele, agora é hora de você tratar e lidar com essa pessoa. Então ele nos faz entender que muitas vezes as pessoas que nos ferem podem ser nossos irmãos, né? E ali na frente podem se tornar irmãos na fé. E como nós vamos lidar com isso? Como nós vamos passar por isso? Então ele vem falar sobre o perdão e como Jesus, né? Ele vai dizer que Onésimo foi inútil para ele. O nome Onésimo significa útil. Então aquele que era inútil agora volta para você útil, né? Com utilidade. Então as circunstâncias, olhando sobre essas circunstâncias, às vezes ele podia ser misericordioso demais para com ele, né? No meu ponto de vista, eu sou muito misericordiosa no que diz respeito a mim, no que foi comigo, mas em relação ao outro, muitas vezes nós agimos com muita justiça, porque a justiça tem que ser feita. Da nossa parte é misericórdia, em relação ao outro, às vezes é só justiça. Paulo vem mostrar pra gente, né, a partir dessa carta, que Jesus, mesmo nós, né, nós somos separados, nós somos condenados, mas Jesus nos leva a Deus, né? Através de Jesus nos leva a Deus, a sermos perdoados por Ele, a sermos lavados, remidos pelo seu sangue. A forma que Onésimo e Filemão entram em reconciliação é muito parecida à forma que nós entramos em reconciliação com Deus, né? Éramos pecadores, atuantes, praticantes, mas sem nada a oferecer, Ele nos resgatou, Ele nos perdoou, Ele nos levou a Deus, Jesus Cristo. João vai falar sobre os filhinhos, né? Filhinhos, não peques, mas se por acaso você pecar, tens no céu um advogado. Então, através de Jesus Cristo, nós podemos chegar a Deus, nós podemos chegar a Ele com essa carta. Nós temos uma carta na mão, uma carta de absorção de todos os pecados, né? Nós estamos ali com essa carta onde vai dizer que nós, através do sangue de Jesus, somos livres. Nós, através do sangue de Jesus, somos perdoados. Então, é uma carta muito linda. Nós não temos mais tempo para falar sobre ela, mas os irmãos meditem, estudem sobre ela em casa, procurem trazer uma aplicação pessoal para sua vida, porque é muito linda, bênção, e que possamos ser edificados na palavra do Senhor cada dia mais. Eu louvo a Deus pela vida de cada um, eu louvo a Deus pelo tempo que nós temos, pela nossa igreja, né, a constância dos irmãos participantes em todo o tempo. Nós podemos ver que todos nós podemos nos alegrar muito, né?
no corpo ao qual nós somos inseridos, né? Verdadeiramente a videira, que possamos ser cada dia mais exemplo e melhorando a cada dia no serviço a Deus e que possamos continuar nessa unidade. Eu fico de fato muito feliz de fazer parte desse ministério, de fazer parte do corpo de Cristo juntamente com os irmãos, porque eu louvo a Deus, me alegro muito. Ainda hoje estava falando com a pastora André, como é bom a gente ver essa constância nos irmãos, mesmo sem estar ali congregando, mas os irmãos procuram estar unidos através do espiritual, né? Paulo disse que ele não podia estar lá com os irmãos de Corinto em pessoa, mas ele estava em espírito. E nós estamos ligados em espírito. E isso é maravilhoso, né? Isso nós vemos que o diabo pode se levantar, ele pode fechar a porta do templo, mas não vai fechar a porta do nosso coração, ainda que se levante muita coisa, mas nós vamos permanecer em unidade no corpo de Cristo. E isso é muito lindo, louvo a Deus por tudo isso. Então que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe cada um de forma abundante, que possamos aprender mais e mais unidos em Cristo, né? Aprendendo uns com os outros. E é isso que é bom, amém? Possamos permanecer e continuar meditando na palavra de Deus. Vamos orar e orando pelos enfermos, né? Alguns irmãos ali no grupo das irmãs já sabem, alguns irmãos precisam de oração, doenças físicas, doenças espirituais, doenças no corpo mesmo, doenças na alma. E sim, porque não doenças espirituais, muitos que podiam estar e não estão mais. Que o Senhor venha fortificar a nossa fé e nos levantar nesse tempo, nos levantar como atalaias, né? Como aqueles que estão de vigia, cuidando para que o reino de Jesus Cristo, que o seu reinado, que a vinda de Jesus Cristo, ela venha, nos alcance prontos e junto conosco todos aqueles que nos rodeiam. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus por esse dia e por todas as coisas que Ele fez por nós. Senhor Deus e Pai, seja louvado e agradecido por todas as coisas. Nós te louvamos pela Tua benignidade, nós te louvamos pela Tua bondade. Tu és misericordioso e Tu és, Senhor, aquele que nos dá a chance de nos examinarmos todos os dias para ver, Jesus, aonde nós podemos melhorar para a glória do Teu nome. Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha trazer, Senhor, cura, Jesus, aqueles que precisam de cura, Senhor, nas doenças, aqueles que estão sendo afetados, Senhor, pelo coronavírus e todas as outras doenças, Senhor, câncer, Jesus, gripe, Pai, tudo aquilo que tenha trazido dor e sofrimento aos Teus filhos, que o Senhor venha trazer consolo, mostrando com isso a Tua glória e o Teu poder. Pai, que em nome de Jesus, o Senhor venha levantar aqueles que estão, Senhor, caídos na sua alma, com depressão, com tristezas profundas, que o Senhor venha levantar, que em nome de Jesus o Senhor venha os alcançar, que nós possamos ouvir do Senhor, ouvir testemunhos para a glória do Teu nome, de pessoas transformadas e restauradas para o Teu reino. Pai, em nome de Jesus, abençoa a vida de cada irmão, de cada um que está aqui, que nos acompanhou, de cada um que possa vir a ver o vídeo em seguida. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor seja conosco, que o Senhor trabalhe cada vez mais. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e te louvamos por tudo. Em nome de Jesus, que Deus abençoe, irmãos.